Imagine portas que se abrem para versões possíveis, com personagens ou heróis conhecidos com um determinado comportamento, que trocaram as sombras por cores e histórias que seguem por caminhos nunca antes vistos. Reimaginar no mundo do entretenimento e das propriedades intelectuais é isso. Pegar um personagem, um antigo sucesso, um universo ou uma franquia que não anda muito bem das pernas e revitalizar seguindo a seguinte pergunta: e se fizermos isso ou aquilo com ele? Hoje, diversas produções testam essa elasticidade de versões alternativas de sucessos, que surgem como covers nostálgicos e provocam debates sobre fidelidade, reinvenção e aceitação do público. O tão falado multiverso, como está em voga nas últimas produções da Marvel Studios no cinema, longe de ser só um artifício de roteiro, virou uma ferramenta que permite experimentar tons, épocas e públicos sem apagar o original. A série de televisão do Batman, que completa 60 anos de sua estreia na TV norte-americana, pode ser vista como um fruto de uma reimaginação do herói sombrio para uma forma mais colorida e, por que não, acessível para todos os públicos. Sua adaptação para o seriado, conhecida por seus exageros estéticos e humor muitas vezes involuntário, trocou a gravidade sombria do quadrinho por sequências coloridas e irreverentes, mostrando que uma mesma figura pode habitar linguagens variadas e ainda assim conquistar plateias. Neste episódio, eu vou dar mais detalhes sobre a série sessentona do Homem-Morcego. Vou falar sobre o caminho do personagem até a criação do programa da TV, o estilo de humor e exagero que tornou sua marca registrada e seu legado após o término da série. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Bate-Salada Cultural. Salada Cultural. Batman nasce em 1939, criado por Bob Kane e Bill Finger e publicado originalmente na revista Detective Comics, como um vigilante mais sombrio, claramente influenciado por literatura pulp, filmes noir e personagens mascarados como o Zorro. Nas primeiras histórias, ele atua à noite, em cenários urbanos escuros, enfrentando criminosos como forma do milionário Bruce Wayne vingar a morte de seus pais, com uma dose de violência que soava bem diferente do tom escoteiro de outros heróis da época. Apesar do sucesso, a National Comics, que hoje conhecemos como DC Comics, para amenizar essa estética sombria, muito a pedido de pais e seus filhos, pediu aos criadores para criar para o Batman um parceiro mais juvenil e que os leitores pudessem se identificar. Desse pedido, nasce em 1940 Robin, um menino prodígio, alter ego de Dick Grayson, que em sua origem sofre da mesma tragédia de perder os pais que fez Bruce Wayne se tornar o Batman. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, porém, o mercado de super-heróis começa a entrar em declínio nos Estados Unidos. Gêneros como crime, horror e romance passam a vender mais, e os editores de personagens como Batman tentam adaptar o material a essa nova realidade, introduzindo histórias mais leves, viagens no tempo, elementos de ficção científica e uma atmosfera cada vez mais distante daquele clima gótico das origens do Homem-Morcego. Na década de 1950, entra em cena um fator que vai afetar diretamente a trajetória do Batman: o pânico moral em torno dos quadrinhos. Em 1954, o psiquiatra Frederick Wertham publica A Sedução do Inocente, um livro em que acusa as HQs de incentivar delinquência juvenil, violência e desvios morais. No caso específico de Batman e Robin, Wertham sugere que a relação entre Bruce Wayne e seu pupilo Dick Grayson teria conotações homoeróticas, argumento que ecoa fortemente numa sociedade conservadora e assusta pais, educadores e autoridades. Essas acusações acabam gerando audiências no Senado norte-americano e muita pressão pública sobre as editoras. Em resposta, a indústria cria o Comics Code Authority, um código de autocensura que passa a vetar ou limitar fortemente cenas de violência explícita, horror, sexualidade e até representações de autoridades sob uma luz negativa, como, por exemplo, policiais corruptos. Como consequência, muitos jornaleiros e pontos de venda deixam de distribuir HQs que não trazem o selo do código. Diversas editoras menores fecham as portas e as grandes, como a DC, suavizam drasticamente o conteúdo de suas revistas.
Batman, que já vinha se afastando do tom sombrio original, é empurrado ainda mais para histórias leves, com tramas absurdas, criaturas exóticas, viagens espaciais, Bat-família ampliada e vilões menos ameaçadores, como o palhaço do crime Coringa, sendo mais palhaço do que do crime. O objetivo era deixar tudo seguro para crianças e tranquilizador para pais preocupados, mas o preço é um desgaste da imagem do personagem. Nos primeiros anos da década de 1960, as vendas caem e o herói perde relevância dentro da própria editora, a ponto de existirem relatos de que sua revista chegou a correr risco real de cancelamento. Neste mesmo período de década, o herói e a sua editora sofriam com um problema a mais. Surgiu uma forte concorrência com os quadrinhos da Marvel Comics, tornando-se preferência das crianças e até dos jovens adultos, com suas histórias de super-heróis, mas com enredos e personagens mais próximos dos dilemas reais de quem consumia as revistas, com heróis adolescentes que precisam lutar contra vilões malignos, mas sem deixar de pensar nas contas que estão vencendo ou nas provas que precisam estudar, como era o caso do Homem-Aranha, só para dar um exemplo. Em 1964, a DC tenta uma guinada com o chamado New Look. O editor Julius Schwartz e artistas como Carmine Infantino atualizam o visual do Batman, simplificam a galeria de vilões e devolvem algum foco às histórias de detetive, aproximando o herói de tramas policiais. Essa mudança ajudou a estabilizar a situação, mas o grande salto de popularidade não viria das páginas de quadrinhos, e sim da televisão. Enquanto isso, no universo da TV americana, as redes comerciais buscavam novos formatos de entretenimento para competir pelo público do horário nobre. O canal American Broadcasting Company, mais conhecido como ABC, estava procurando por um novo programa de sucesso no meio da década de 1960, que poderia chamar a atenção do público jovem para ocupar seu horário nobre, algo que pudesse atrair crianças e, ao mesmo tempo, divertir adultos. Estudos internos apontavam Superman como candidato ideal e Dick Tracy também aparecia como opção forte. Só que havia um problema: os direitos de Superman para adaptação estavam, naquele momento, vinculados a um musical da Broadway chamado It's a Bird, It's a Plane, It's Superman, que estreou em 1966, o que dificultava uma negociação paralela com a TV. Já Dick Tracy era protegido de perto por seu criador, Chester Gould, envolvido em tratativas com outra rede, a NBC, que não se concretizaram, mas que também impediram um acordo imediato com a ABC. É nesse cenário que Batman aparece como terceira opção, um personagem conhecido do público, porém em fase de baixa nos quadrinhos e, crucialmente, com direitos disponíveis para licenciamento televisivo com um valor barato de mercado. A ABC adquire então os direitos de adaptação de Batman junto à DC e repassa a produção para a 20th Century Fox Television, que chama o produtor William Dozier e sua Greenway Productions para desenvolver a série. Dozier, ex-executivo de rede, nunca tinha sido leitor de quadrinhos. Quando passa a ler as HQs do Batman da época, não vê ali um drama sombrio, mas sim material que, aos olhos dele, soava involuntariamente engraçado. A saída criativa que ele enxerga é abraçar esse potencial cômico, produzindo uma espécie de paródia controlada do gênero super-herói, com muita ação, vilões carismáticos e humor que pudesse funcionar em dois níveis: aventura para crianças, sátira para adultos. Outra inspiração importante vinha da redescoberta, em sessões para universitários e boates como a Playboy Club de Chicago, dos antigos seriados cinematográficos do Batman dos anos 1940, exibidos em sessões especiais que reuniam vários capítulos em maratonas. O público mais jovem assistia rindo dos efeitos toscos, da interpretação exagerada e dos clichês, e essa recepção irônica ajudou a consolidar a ideia de que um Batman em chave assumidamente exagerada tinha potencial para fazer sucesso na televisão. Dozier então pensou em fazer a série abordando uma estética bem presente naquela década, a estética camp. Ligar baterias atômicas! Acelerar turbinas! Tudo ligado, Robin. Mas você, pessoa do século XXI, sabe o que é exatamente a estética camp? Na década de 1960, camp era um conceito em ascensão, especialmente influenciado pela pop art de Andy Warhol e pelas experimentações culturais da época. Camp é um certo modo de esteticismo, uma maneira de ver o mundo não em termos de beleza tradicional, mas em termos de artifício extremo,
de estilização consciente, de absurdo elevado à arte. É um exagero proposital, o grotesco que se torna bom justamente por sua bizarrice. Para Dozier e seu roteirista Lorenzo Semple Jr., o camp era a única maneira de fazer Batman funcionar para a televisão e que chamasse a atenção da audiência jovem daqueles anos de rock psicodélico e contracultura. Por isso, decidiram criar uma sátira consentida da própria DC Comics. Como Dozier disse na época, abre aspas, seria uma maneira de torná-lo atraente para a gurizada menor e instigante e divertida para adultos. Fecha aspas. Originalmente, alguns roteiros chegaram a ser concebidos como histórias de 1 hora, mas a grade da emissora só tinha disponível meia hora por dia. Então a solução foi dividir cada história em 2 partes, com um grande gancho de suspense ao final da primeira, sempre colocando Batman e Robin em uma situação aparentemente fatal e altamente bizarra, como colocando os heróis presos em uma ratoeira gigante. Essa estrutura de Continua Amanhã se torna uma das marcas registradas de Batman. Nos Estados Unidos, as 2 partes iam ao ar em noites seguidas, e o narrador encerrava o capítulo com perguntas dramáticas, convidando o público a voltar na mesma Bate-hora, no mesmo Bate-canal. Essa repetição de bordões aproximava a série do modelo de novelas e seriados da aventura tanto do rádio quanto dos primórdios do cinema, que dependiam de ganchos para manter a audiência fiel. Visualmente, a equipe abraça um estilo altamente estilizado, cenários planos e coloridos, iluminação em cores fortes, figurinos com cores exageradas e enquadramentos inclinados, especialmente nas cenas com vilões, criando uma sensação de distorção e exagero deliberados. As cenas de luta são pontuadas pelas famosas onomatopeias na tela, aquele pou, pá, bam e tal, surgindo como balões de quadrinhos animados que reforçava a ideia de que quem acompanhava a série estava vendo uma HQ ganhando vida. Holy flypaper! Agora, como você escalaria um Batman/milionário Bruce Wayne para uma série camp? A resposta de William Dozier foi um tanto inesperada. Ele escolheu Adam West, um ator que estava na indústria há bastante tempo, mas sem grande destaque, que nas palavras de críticos da época, estava visivelmente fora de forma para o papel. E, visto hoje, ainda mais tendo em mente as últimas aparições do Homem-Morcego para o cinema, ele tinha zero porte de herói. De fato, West não era o herói musculoso que você esperaria. Era um americano comum, acostumado a comer hambúrguer, tomar cerveja e preparar seus ovos com bacon de manhã, com alguns quilinhos extras. Mas aqui havia um ponto a favor. West interpretou Batman de forma completamente indômita. Enquanto toda a série ao seu redor seria ridícula, colorida e absurda, West permaneceria impassível, tratando cada situação impossível e cada dedução ridícula como se fossem absolutamente racionais. Para Robin/Dick Grayson, Dozier e sua equipe testaram vários atores, tendo em mente que o personagem seria um jovem típico da década de 1960, tendo mais ou menos o mesmo intuito pelo qual o herói foi criado na década de 1940, sendo uma figura infanto-juvenil que o público jovem da série se identificasse. Segundo o próprio Burt Ward, que foi escolhido para o papel, foram testados 1.100 jovens para ser o ajudante do Homem-Morcego. Ward, um adolescente na época, tinha a qualidade que Dozier procurava, ingenuidade e sensibilidade, sendo o contraste da figura de Adam West, entusiasmado, energético, frequentemente começando suas falas com seu famoso bordão, "Santo, qualquer coisa, Batman". Essas interjeições de santo se tornaram lembradas até para quem nunca assistiu a série, e tome santo plano maligno, santa charada diabólica, santo macarrão voador, santa empada de frango, e por aí vai. Os roteiristas criaram dezenas dessas variações. Alguns críticos as ridicularizaram, mas o público infantil adorava. 30 anos depois, essas interjeições foram satirizadas no filme Batman Eternamente, de Joel Schumacher. X mais Y vezes X mais Y... Santa álgebra, o que é isso? Se me der licença, Sr. Robin. Sim, Alfred. A solução é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Sim, claro! Como é que eu não pensei nisso antes? E os exames vestibulares no país inteiro daqui a 3 dias? O resto do elenco foi cuidadosamente selecionado. Alan Napier interpretou o mordomo Alfred, Neil Hamilton fez o comissário Gordon, Stanford Rapp ficou como o chefe de polícia O'Hara e Mad Blake como a tia Harriet,
sendo esses dois últimos personagens criados exclusivamente para a série. Outro elemento central para o sucesso do programa é a galeria de vilões, interpretados muitas vezes por atores já conhecidos do público. César Romero interpretou o Coringa, trazendo um carisma extra ao palhaço do crime. Romero, que inclusive já havia trabalhado com Carmen Miranda, topou participar da série, mas se recusou a tirar seu bigode. Então simplesmente pintaram seu rosto com a maquiagem branca do vilão por cima da pelugem. De longe não dá para perceber muito, mas nos closes fica impossível não reparar no bigodão pintado. Burgess Meredith foi o Pinguim, um ator veterano que interpretou o vilão com uma mistura de arrogância e até patetismo. Anos mais tarde, o ator ficou conhecido como Mickey, treinador do lutador Rocky, no filme homônimo de 1976, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de ator coadjuvante. Frank Gorshin interpretou o Charada. Gorshin teve tanto destaque que recebeu uma indicação ao Emmy por seu trabalho. Ele foi o primeiro ator indicado ao prêmio da televisão por um papel em um programa de super-heróis. Depois, na segunda temporada, Gorshin foi substituído por John Astin, que antes era conhecido como Gomes Adams, patriarca da série e sessentista da família Adams. Já a Mulher Gato teve inúmeras atrizes durante a série. Na primeira temporada, Julie Newmar interpretou a vilã. Por conta de conflitos na agenda na segunda temporada, foi substituída por Lee Meriwether. Na última temporada, a atriz e cantora Eartha Kitt assumiu o papel. Além desses vilões recorrentes, a série teve diversos outros interpretados por estrelas consagradas do cinema e da televisão, como Victor Buono, David Wayne e Vincent Price. Sei quem será a vítima ideal. Bruce Wayne, o milionário que chefia a nojenta fundação Wayne de caridade. Delicioso, o tipo do cidadão quadrado que Batman se apressará a socorrer. Pimba! Se há uma coisa que permaneceu gravada na memória coletiva, é o tema musical da série. Até hoje não há trilha mais reconhecida e imitada que a da abertura do seriado, o famoso Batman. Eu não acredito que eu gravei isso. O tema foi composto por Neil Hefti, um maestro especializado em trilhas sonoras de seriados e que entendeu o tom que a série perseguia, que casava com o ambiente e o período em que foi criada. A melodia é construída em torno de um riff de guitarra que lembra filmes de espionagem e surf music. A progressão utiliza apenas 3 acordes numa estrutura de 12 compassos de blues simples, mas eficaz. Heft compôs também a música incidental para a série. Cada vilão tinha sua própria variação temática. A orquestra era dirigida por Nelson Riddle, maestro que havia trabalhado com diversos artistas consagrados, entre eles Frank Sinatra. O que torna o tema tão memorável é sua capacidade de capturar exatamente o espírito da série. Heróico, mas claramente bem-humorado. Ou seja, pop art. Batman estreia na TV norte-americana em 12 de janeiro de 1966 e rapidamente se torna um fenômeno de público. A audiência não viu problema algum em ver um Homem-Morcego em um episódio dançando de forma desengonçada com uma vilã, curtindo uma festa, ou em outro episódio colocando uma bermuda amarela para disputar uma competição de surf contra o Coringa. Tudo era permitido e aceitável. Os primeiros números de audiência divulgados para o período de 10 a 23 de janeiro daquele ano, o episódio de quarta-feira recebeu uma classificação média de 26,2 pontos, ficando em 9º lugar. O episódio da quinta-feira teve 26,3 pontos e ficou em 8º. Isso pode não parecer espetacular em números absolutos, mas numa época com apenas 3 redes de televisão principais competindo, esses eram números extraordinários. Graças ao Batman, a ABC aumentou sua participação de audiência em 10% em apenas 5 semanas. Em pouco tempo, o seriado ultrapassa a tela e se converte em um dos grandes motores de merchandising da época. Brinquedos, lanches, fantasias, discos com a trilha sonora, produtos escolares e uma infinidade de itens estampados com o logo, o Batmóvel e o rosto de Adam West inundam o mercado. Em 1966, Batman rivalizava com James Bond, The Beatles e a própria identidade da cultura popular. E o fenômeno teve um impacto não só nos Estados Unidos, como comprova uma matéria intitulada É Tempo de Gibi,
publicada no Jornal do Brasil de 8 de setembro de 1966, em que afirma, abre aspas, um homem vestido de morcego toma conta dos Estados Unidos e do mundo. É a Batmania. A empresa que tem os direitos autorais de Batman assina contratos com 53 firmas comerciais e surgem o Bat-Sabão, a Bat-Camisa, o Bat-Boneco. 45 outras firmas esperam na fila para lançar seus Bat-produtos. Fecha aspas. Seu sucesso inicial foi tão grande que vários artistas da época queriam participar do programa, seja sendo um dos vilões especialmente convidados ou em outro momento que se tornou antológico, que era a escalada de prédio dos heróis. Em alguns episódios era reservado o momento em que Batman e Robin escalavam em cordas prédios de Gotham City, e a cada semana surgia uma celebridade saindo da janela do prédio para saber qual era a aventura da semana da dupla dinâmica. Nomes como Jerry Lewis, Sammy Davis Jr. e várias outras celebridades apareciam rapidamente para interagir com o Homem-Morcego e o Menino Prodígio. No mesmo ano, é lançado um longa-metragem para cinema, Batman The Movie, que no Brasil foi chamado de Batman, o Homem-Morcego, reunindo Batman, Robin e 4 dos seus principais vilões, Coringa, Charada, Pinguim e Mulher-Gato, em uma trama que amplia o escopo da série. O filme mantém o mesmo tom camp e ajuda a consolidar a imagem do Batman colorido em diferentes países, com cenas antológicas como o Batman correndo por toda Gotham City segurando uma bomba prestes a explodir e o não menos incrível uso do bate-repelente de tubarão. Do ponto de vista crítico, a recepção é dividida. Há quem enxergou a série como puro entretenimento infantil e há quem tenha visto como sátira sofisticada, ligada à estética pop e psicodélica dos anos 1960. Ao longo das décadas, essa oscilação se mantém. Em certos momentos, fãs xiitas e críticos culpam o programa por infantilizar o mito do Batman. Em outros, celebram sua importância como marco televisivo e peça fundamental da cultura pop. Com o passar do tempo, porém, a fórmula começou a se desgastar. Depois da explosão inicial, a audiência vai declinando, seja pelo cansaço da repetição de ganchos e armadilhas, seja pela competição com outros formatos televisivos que surgem na segunda metade daquela década. A terceira temporada passa a ser exibida apenas uma vez por semana, abandona a divisão rígida em 2 partes e, ao mesmo tempo, sofre cortes de orçamento que resultam em cenários e efeitos mais simples. Para tentar reacender o interesse do público, os produtores introduziram a Batgirl / Bárbara Gordon, interpretada por Yvonne Craig, como nova ajudante da dupla dinâmica, além de interesse amoroso de Batman. Embora a personagem se torne popular, isso não é suficiente para reverter a curva descendente da audiência. Em 1968, a ABC decide cancelar Batman após 120 episódios, o que corresponde a 60 histórias em 2 partes, encerrando oficialmente a série em março daquele ano. Há relatos de que a NBC chegou a cogitar salvar o programa, mas teria recuado ao descobrir que a 20th Century Fox já havia desmontado e destruído os cenários, o que tornaria o custo de retomada muito alto. No Brasil, a série estreou no final do mesmo ano em que surgiu nos Estados Unidos, sendo exibida pela então novata TV Globo, que também transmitia os episódios em 2 dias seguidos, sempre às 20h30. Sua estreia teve larga divulgação nos jornais e revistas da época. Depois a série foi exibida nas décadas seguintes na TV Tupi, SBT, CNT Gazeta, além de canais pagos como Fox, FX e TCM, e mais recentemente pela Rede Brasil de televisão. Hoje a série não está disponível em nenhum canal ou plataforma de streaming, podendo ver algumas cenas no YouTube. Mas o filme Batman, o Homem-Morcego pode ser conferido no Disney+. Quem nunca assistiu, recomendo não levar a sério e se preparar para as piadas voluntárias e involuntárias do filme. Não sei quem se esconde atrás daquela máscara, mas sei quando precisamos dele. E precisamos dele agora! Enquanto a série de TV foi cancelada, o personagem continuou existindo em outras frentes. Dos quadrinhos, roteiristas e artistas começaram a se distanciar deliberadamente do tom camp popularizado pela televisão. A partir do final dos anos 1960 e sobretudo na década de 1970, autores como Dennis O'Neil e Neil Adams devolvem ao Batman uma atmosfera mais sombria e urbana, enfatizando sua faceta de detetive e vigilante noturno em histórias que exploram crime organizado, corrupção e conflitos psicológicos.
Robin deixou de ser seu ajudante naquele período, para mostrar mais a faceta vigilante, atormentado e solitário do herói. Esse processo vai levar, nos anos 1980, a obras como O Cavaleiro das Trevas, que mostra um herói mais velho e muito mais amargurado, e Batman Ano 1, apresentando uma história de origem mais detalhada do personagem. Ambas as obras escritas por Frank Miller, que consolidam para boa parte do público a imagem moderna do Batman como um personagem atormentado e violento, bastante distante do herói sorridente e moralista da TV dos anos 1960. Durante um período, muitos fãs de quadrinhos olham para a série de Adam West como um desvio ou até um estorvo na trajetória do herói. Ao mesmo tempo, a versão camp não desapareceu totalmente. No campo da animação, Batman protagonizou séries produzidas pela Filmation no final dos anos 1960 e começo dos anos 1970, e logo depois passa a integrar o elenco de Super Amigos, desenho da Hanna-Barbera que reúne vários heróis da DC em aventuras leves. Em 1979, a Hanna-Barbera produziu 2 especiais live-actions cômicos para NBC, chamado Legends of the Super-Heroes, com o retorno de Adam West e Burt Ward como Batman e Robin, ao lado de outros heróis e vilões em tramas abertamente humorísticas e involuntariamente toscas. Esses especiais funcionam quase como um encontro tardio do elenco da série de 1966, já numa chave pastiche, misturando elementos de Super Amigos com o espírito do antigo programa. Mais adiante, no começo dos anos 2000, surge o telefilme Return to the Batcave: The Misadventures of Adam and Burt, exibido em 2003, no qual Adam West e Burt Ward interpretam versões de si mesmo, relembrando bastidores da série enquanto vivem uma trama ficcional. Na década de 2010, a DC Comics lança a série digital Batman 66, depois reunida em encadernados impressos, inclusive já lançados no Brasil pela editora Panini, que continua as aventuras do universo da série de TV, com visual, linguagem e humor inspirados diretamente no seriado de 1966. Dentre os roteiristas dessas histórias está Kevin Smith, diretor de diversos filmes que abordam a cultura nerd, como Barrados no Shopping e Procura-se M. Paralelamente, a Warner Animation produziu os longas animados Batman, o retorno da dupla dinâmica, de 2016, e Batman contra Duas Caras, de 2017, que trouxeram de volta as vozes de Adam West, Burt Ward e Julie Newmar, recriando o universo camp em animação e incluindo personagens clássicos que não apareceram na série original, como Duas Caras. Esses filmes funcionam tanto como homenagem, quanto como meio de apresentar a estética da série a novas gerações. Sem contar que Adam West aproveitou ao máximo a nostalgia em torno da série da década de 1960, participando de eventos de fãs e usando sua voz impostada em diversas participações especiais em outras produções, celebrando o seriado, como na série The Big Bang Theory ou no seriado animado Uma Família da Pesada, em que ele dublou, com semelhante e proposital falta de senso do ridículo, o prefeito da cidade de Quahog, que também se chamava Adam West. Com o avanço do tempo, o legado da série de 1966 passa a ser discutido de maneiras diferentes. Há quem argumente que o programa prejudicou o personagem ao cristalizar, durante anos, uma imagem de Batman associada ao humor, à ingenuidade e ao exagero colorido, o que teria dificultado a aceitação de adaptações mais sérias em outras mídias. Essa visão costuma destacar o intervalo entre o fim da série e o filme de 1989 dirigido por Tim Burton, pensado deliberadamente como contraste ao tom camp, com uma Gotham City gótica e um Bruce Wayne atormentado. Por outro lado, muitos pesquisadores e fãs defendem que sem o seriado de 1966, o Batman talvez não tivesse sobrevivido comercialmente aos anos de crise nos quadrinhos, e talvez não tivesse se tornado um ícone global de tamanha força. A série teria resgatado o interesse pelo personagem no momento em que as HQs enfrentavam quedas de venda e pressão moral, ampliando a base de fãs e mantendo o nome Batman em circulação massiva. Numa leitura mais recente, as duas coisas podem ser verdade, e tudo ao mesmo tempo. A série de Adam West passa a ser vista como uma faceta específica de um personagem que, ao longo de mais de 8 décadas, assumiu múltiplas formas: o detetive noir, o cruzado sombrio dos anos 1980, o herói animado de Batman, a série animada,
o vigilante hiperrealista dos filmes de Christopher Nolan e, entre eles, o Batman colorido dos anos 1960. Em vez de tentar decidir qual é o certo, quem gosta do Batman, como este que vos fala, e cresceu acompanhando várias facetas dele, tende a enxergar essas versões como camadas complementares de um mesmo mito. Ou Batmito. Ou multiverso. Ou Bativerso. Este é o Salada Cultural, podcast 100% independente que tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação do dono desta voz, Márcio Andrade. Quer falar sobre este ou algum outro episódio? Só me chamar no Instagram, no @MárcioAND, ou no TikTok, no @Marcio.Andrade0. Prometo que te respondo o mais breve possível. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. Lá você encontra faixas de contribuição que podem até te render alguns mimos. O valor é simbólico, mas isso mostra o quanto gosta do meu trabalho. Eu volto no próximo episódio. Fiquem bem e até lá!